Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Jude Bellingham no Real Madrid, a gente vai direto para a análise, tá? Como vai funcionar essa análise? A gente vai começar explicando como está funcionando a equipe do Real Madrid, quais são as variações que se tem e além disso, além das variações, além dessa explicação inicial, a gente também vai partir para uma análise do perfil do Bellingham em relação aos outros meias da La Liga, tá? Então é importante a gente analisar esse cenário inicial para depois a gente contextualizar o que a gente vai fazer de análise. Eu acabei de chutar a câmera, né? Vocês perceberam. Seguinte, como que a gente vai começar? Escalando a equipe. Então, a primeira equipe que a gente vai escalar começa com o Kepa, Rudiger, Alaba na zaga, Fran Garcia na esquerda e o Carvajal na direita. O meio campo com Tchouaméni, Camavinga, Valverde e o próprio Bellingham. E também mais à frente o Rodrigo e o Vini Júnior, tá? Então a gente consegue já entender um pouco mais essa equipe, começando por essa escalação inicial, tá? Então essa é a escalação base para a equipe do Real Madrid. Quando a gente vai observar esta equipe, a gente começa a observar justamente o mapa de calor de atuação de cada um, tá? E aí esse mapa de calor é pautado no SofaScore, tá? Então a fonte nossa é o SofaScore. Quando a gente vai entender este mapa de calor, a gente vê a área de atuação do Kepa, nada muito diferente do que a gente poderia imaginar, né? Uma atuação muito mais ali centralizada dentro da própria área. Você tem uma área de atuação do Alaba mais pela esquerda e subindo até um pouco mais do que o Rudiger. O Rudiger vai ter uma atuação mais pela direita, mas como os dois laterais não são os caras que vão necessariamente fazer essa infiltração pelas pontas, não vão ser eles que vão fazer esse apoio, né? Eles que vão dar amplitude, vocês vão ver isso ao longo da movimentação, principalmente dos meias. O que vai acontecer muitas vezes é que o Fran Garcia e o Carvajal vão subir, mas também não vão subir tanto. Um pouco mais o Fran Garcia, sobe um pouco mais do que o Carvajal, mas você acaba tendo um equilíbrio muito grande. Então você não tem um dos zagueiros tendo que cobrir necessariamente um lado do campo. E aí você tem dois zagueiros mais equilibrados com o Tchouaméni, que a gente vai ver mais à frente, mais à frente, e aí formando um trio ali que ocupa espaço na hora de defender. Então você tem um volante que fica de fato, com camisa 5, e você passa a ter dois zagueiros apoiando. Os seus laterais estão mais livres para subir, tá? Mas eles sobem mais na função de apoio de fato, tá? Eles não vão ser o cara necessariamente da linha de fundo para cruzar para a área toda vez, tá? Então vamos entender esse ponto agora, entendendo os meias, tá? E aí obviamente eu vou deixar o Bellingham por último, tá? Como a gente está fazendo a análise do Bellingham, a gente vai olhar para a equipe como um todo e por fim a gente entende a atuação do Bellingham. Então você tem de fato por aqui, e aqui começa a ficar legal da gente entender, você vai ter de fato por aqui o Camavinga tendo o apoio pela esquerda, o Valverde tendo o apoio pela direita e o Tchouaméni sendo o camisa 5 que vai organizar essa equipe na hora de, dado que o ataque não funcionou, você poder variar corredor de campo. Então ele vai ser o grande responsável. Você consegue ter o apoio do Valverde pela direita e o apoio do Camavinga pela esquerda. Não conseguiu? Você volta no Tchouaméni e ele vai reorganizar essa equipe pela outra lateral. Ou seja, você passa pela parte central com o Tchouaméni e reorganiza essa equipe. Qual é o grande ponto que você vai ter aqui de fato? Você já não tem mais no Camavinga e no Valverde dois meias centrais que vão ocupar essa faixa de campo aqui mais centralizada, né? Essa faixa onde está o X agora. Você não vai ter mais esses caras ocupando essa faixa. Você vai ter caras ocupando muito mais a faixa lateral, dividindo funções aqui com os laterais, seja o próprio Carvajal ou o Fran Garcia. E nessa ocupação que a gente vai ter, você tem mais espaço para um camisa 10 ou até mesmo para um falso 9, como era o caso, por exemplo, do Benzema descer por aqui, em caso ele estivesse ainda no Real Madrid, né? A função comparativa era essa basicamente. Mas você tem um espaço muito grande. Qual é o grande detalhe? Quando você entende esse espaço que você passa a ter, você tem os seus laterais bem abertos, você tem os seus meias mais abertos, você tem o espaço de meio campo não preenchido e você ainda tem dois pontas. Você não tem um camisa 9-9 de fato. Então quando você vai para Vini Júnior e vai para Rodrigo,
você tem no seguinte cenário: um Vini Júnior que começa um pouco mais aberto, dividindo o território tanto com o Fran Garcia quanto com o Camavinga, e aí esse Vini Júnior vai fazer esse ataque à área, vindo da esquerda e centralizando. Então você tem esse ataque à área. De novo, perceba como tem a faixa grande não preenchida aqui, tá? Então onde eu vou fazer esse X não está preenchido até agora, na análise. Já o Rodrigo, ele vai fazer esse ataque, mas esse ataque do Rodrigo é nesse sentido. Ele consegue fazer pela direita o que o Vinícius faz pela esquerda, um pouquinho mais centralizado por característica, e aí ele vai fazer essa infiltração, ele vai fazer essa ruptura da última linha de zaga e partir para a área. O único problema é que, de novo, você não tem nas finalizações ou nas regiões mais ocupadas, tanto por Vini quanto por Rodrigo, regiões de muita taxa de sucesso na finalização. Por mais que eles sejam bons na finalização, você não está nessa região de tal X, que é a região frontal. Então, uma região mais fácil de você poder finalizar. Nesse sentido, o que acontece, e é a dificuldade do Real Madrid no último jogo, e vai ser a dificuldade até a volta do Vinícius, tá? Você tem a movimentação do Rodrigo, e quando você coloca o Gesselo aqui como centroavante, ele ocupa uma das faixas. Ele deixa, de novo, aqui livre. E qual é o grande ponto? O Rodrigo passa a perder o espaço que ele tinha na direita, porque o Gesselo também não vai ocupar essa área. E aí, de fato, ele passa a fazer a função do Vinícius, basicamente. Então, você tem esses espaços que são deixados de ocupar, justamente por conta da ausência do Rodrigo pela direita e, consequentemente, do Vinícius pela esquerda, mas se ocupa uma área maior aqui, dentro da área com o centroavante, de fato. Tá? Então, olhando esse cenário, você tem perdas e ganhos. Na minha visão, muito mais perdas do que ganhos com esse cara. Talvez fosse o caso, sinceramente, do Brahim Dias no lugar do Vinícius e aí manter o Rodrigo na função. Tá? Acho que o Gesselo jogaria melhor no lugar do Rodrigo, de fato. Então, você tendo o Vinícius e aí o Rodrigo variando ali com o Gesselo, de fato, para poder variar algo do jogo. Mas nesse cenário que está, o substituto do Vinícius, em tese, é o Brahim Dias, tá? Mas isso é uma outra conversa. Focando no nosso querido Bellingham, vamos entender a movimentação dele. Então, essa movimentação que a gente está vendo do Bellingham é uma movimentação do Bellingham partindo dos jogos que tiveram tanto o Vini Júnior quanto o Rodrigo. E aí você vê um cara que vai explorar aquela região onde tinha um X aqui e vai fazer este ataque à última linha. Então ele vai entrar, pisar mais vezes na área, construindo uma jogada, variando aqui muito com a presença do Vini, do Fran Garcia e do Camavinga, que não é um cara que vai apoiar muito, ao contrário do Valverde. O Valverde de fato vai pisar muitas vezes na área, mas o Camavinga não é esse cara. Então, nesse espaço aqui, o Bellingham consegue trabalhar essa bola muito mais com o Vini e com o Fran Garcia, e aí fazer essa movimentação em direção à área. Quando ele faz essa movimentação em direção à área, você tem ele pisando mais vezes e finalizando de frente para o gol. Então, é um cenário muito positivo. Quando você tem esse cenário, por exemplo, com o Rodrigo e o Gesselo, o que vai acontecer? Ou ele vai pela atuação do Rodrigo, ou por vezes, e isso aconteceu no último jogo, ele passa a querer fazer a do Rodrigo, a querer vir para cá mais pela direita. Então ele consegue fazer os dois. Assim, ele é muito bom jogador, ele consegue fazer os dois. Movimentação pela direita ou essa infiltração mais centralizada. Tá? E aí você percebe como vai mudando o padrão de comportamento dele de acordo com esse atacante e como esse cara está ocupando a área que era o ataque frontal que ele tinha. Então esse cara começa a impedir essa movimentação e passa a colocar uma movimentação para a área do Rodrigo, que é uma área que o Rodrigo está tendo dificuldade de fazer o gol e o Bellingham também. Tá? Iago, mas o Bellingham fez no último jogo o gol. Aonde? Aqui. Ele faz aqui o gol. Ele não faz mais à direita, ele faz aqui. Então você tem aí de fato uma dificuldade de movimentação formada por conta da construção do ataque novo do Real Madrid. Jogadores mais fixos não vão ser bem-vindos, digamos assim, nesse Real Madrid. Vai ser jogadores mais móveis. Então, assim, se você imaginar até o próprio Mbappé, que foi levantado ao longo dessa janela de transferência, ele encaixa muito bem.
no lugar do Vini, mas encaixa muito bem. O Harry Kane já não encaixa tão bem. Por quê? Porque nessa área, quem tem que chegar sabe que precisa estar vazia. Porque quem vai chegar e quem vai preencher esse espaço vai ser justamente o Jude Bellingham. Nesse cenário, olha que engraçado e como é divertido fazer análise, tá? Eu sei que é divertido para mim, que sou maluco, mas enfim, é divertido, tá? Meio-campistas, incluindo Jude Bellingham. Quais são as demandas que você passa a ter? Taxa de conversão de gol, chute certo, passe e progressão. São as 4 principais, tá? Então assim, o que o meio-campo, né, da função do Bellingham precisa fazer? Ele precisa finalizar bem, ele precisa converter para gol, ele precisa passar muito bem essa bola, e aí sim, como você vai ter menos campo para progredir, obviamente a progressão é um pouco menor, mas também é necessário que você consiga romper linhas, e mesmo que poucos metros, você ganhe algum espaço. Se eu tirar o Bellingham da conta, ou seja, estou tirando o Bellingham mantendo todos os outros, olha a diferença, vou até voltar, perceba a diferença no gráfico. Perceba como já não tem a função de conversão e de finalização, e a função é de passe e de progressão. Então, qual é o grande ponto que a gente passa a analisar? Justamente como esse jogador impactou a posição e como a gente pode estar vendo através dele e dessa nova organização do Real Madrid um novo tipo de meia. Assim, em termos de funções, demandas, blá blá blá, a gente pode estar vendo uma mudança na posição. Isso é muito importante. Óbvio, tem pouco jogo, tem pouca duração, tem poucas coisas feitas, tem pouco título conquistado, tem poucas coisas em disputa. Mas a princípio é muito promissor esse início do Bellingham, tá? E se a gente for fazer um último comparativo para a gente finalizar o vídeo, eu estou fazendo um comparativo com um meia que eu admiro muito, tá? Que é o De Jong. Eu acho ele fantástico jogando bola. Então assim, para mim, um dos melhores meias do mundo de fato. Então eu estou fazendo um comparativo que me dói o coração, porque obviamente no overall geral o Jude Bellingham vai ganhar aí disparado em relação ao De Jong, mas eu queria apresentar para vocês esse comparativo que eu achei visualmente muito interessante e que eu acho interessante para a gente poder fazer esse comparativo que a gente está querendo. De fato, o que essa função que o Bellingham foi colocado de fato interfere no jogo. Por quê? Porque quando você tem ali um meia central, esse cara que vai participar da construção do jogo, o que você vai cobrar desse cara é uma participação de fato na fase defensiva, auxiliando. Não vai ser o forte desse cara, esse cara não vai ser o volante ou os zagueiros ou os laterais, mas ele vai participar. Dos que participam até agora com maior média de tempo em campo, o próprio Frank de Jong é o que melhor faz esses dois, por exemplo, pressionar e recuperar. Quando recupera, ele é o cara que mais consegue progredir e o cara que mais oferta passe. Então, nesse cenário, olha que maravilhoso seria você ter um meio campo que consegue passar a bola, consegue fazer a progressão e consegue recuperar. Onde que o Jude Bellingham vai se destacar? Onde que ele vai estar ali colaborando de fato? É um cara que vai ter um bom passe, tá? Então assim, não é essa distância aqui é grande até pelos modelos de Real Madrid e Barcelona, mas ele vai ser excepcional na finalização e excepcional na taxa de conversão. Qual é o grande ponto? E aí talvez fique aqui como moral do vídeo. O melhor meio-campista depende da melhor equipe. Então, para um Barcelona que já tem o Lewandowski, esse cara que pise na área centralizado não compensa. Compensa um Gundogan que vai pisar na área, mas mais à esquerda. Compensa ter o De Jong que vai pisar um pouco mais à direita. Mas essa faixa central do campo é do Lewandowski. Quando você observa esse cenário que o Ancelotti observou muito bem na formação do elenco, que eu não preciso desse 9 fixo se eu tiver um cara de meio campo chegando e preenchendo esse espaço. E aí, nesse cenário, o Ancelotti foi muito bem na leitura, que é um cara alto, o Jude Bellingham, é um cara alto, um cara de boa presença de área e um cara muito bom nas ações com bola. Ou seja, finaliza muito bem, passa muito bem e você consegue essa mesma variação que você tinha com um 9 que descia e movimentava, que a gente falou no vídeo de ontem do Harry Kane, como também de um cara vindo de trás e aí sim ele consegue começa as ações nessa troca de passes e nessa movimentação que seria do falso 9
e também pisa na área. Inverte a lógica. Eu tenho um cara que está lá na área e que sai para fazer esse falso 9, agora eu tenho um cara que vem aqui do meio campo fazendo esse 9. Então assim, é muito interessante essa movimentação e o encaixe que você teve. Olho nessa equipe do Real Madrid, se não nessa temporada, mas ao longo das próximas duas, como ela vai se organizar. Tá? Minha única crítica à formação do elenco é que os dois pontas, tanto o Vinícius quanto o Rodrigo, não são caras necessariamente de muita conversão para gol. E aí, se a gente imaginar que o Mbappé possa de fato fechar com o Real Madrid, ele seria uma peça fundamental nessa engrenagem, seja pela direita ou pela esquerda, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível. Gente, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.